Olá, pessoal. Então, nessa videoaula a gente dá continuidade ao nosso estudo de polinômios de Taylor e de Maclaurin. Então, nós vimos na videoaula anterior o teorema do erro que diz respeito a aproximações de funções por polinômios de Taylor. Então, no exemplo que a gente viu na videoaula anterior, que a gente está retomando agora, a gente usou um polinômio de Maclaurin para aproximar a função y igual ao exponencial de x, conforme escrito aqui. A função exponencial de x, em um certo ponto, pode ser aproximada pelo polinômio de Maclaurin, e nós já obtivemos anteriormente também numa videoaula. E o que a gente fez na videoaula anterior? A gente usou esse teorema do erro, que é o teorema 8.1.2, para estimar o erro cometido por essa aproximação. Então, por exemplo, quando a gente usa um polinômio de grau 1, ou seja, uma reta, para aproximar a função exponencial de x, o erro que a gente comete no intervalo de menos 1 até 1 é no máximo 1,35. Quando a gente usa uma parábola, como na figura, polinômio de Maclaurin de grau 2, esse erro ele é, a princípio, menor. Ele é menor ou igual que 0,45. Então, o que o nosso raciocínio da videoaula anterior, o que essa aplicação do teorema 8.1.2 sugere, é que à medida que o grau n vai para infinito, esse erro se aproxima de zero. E é isso que a gente vai considerar nessa videoaula. O que acontece com esse polinômio de Maclaurin quando n se aproxima de infinito? Então, o que acontece com essa soma infinita agora? Então, no polinômio de Maclaurin que nós obtivemos, nós fazemos o limite quando n se aproxima de infinito. E assim a gente obtém uma soma infinita. Okay, mas o que isso quer dizer? Porque nós já vimos séries de números reais, que eram somas infinitas. Mas aqui a gente tem, de certa forma, um polinômio infinito. A gente tem uma soma infinita, a gente tem uma série que envolve uma certa variável x. Então, vamos pensar melhor nisso no seguinte caso. A gente vai pensar agora nesse polinômio de Maclaurin quando n se aproxima de infinito, conforme nós tínhamos colocado agora há pouco no nosso quadro. Mas vamos olhar para o ponto específico x é igual a 1. Quando a gente coloca x igual a 1, a gente obtém uma série de números reais, como nós vimos anteriormente. Essa série, a gente pode se perguntar se ela é convergente ou divergente, de acordo com tudo aquilo que a gente estudou de séries de números reais, inclusive considerando todos os testes de convergência. E uma outra questão é, se essa série converge, para qual valor ela converge? Porque vejam bem, esse é o polinômio de Maclaurin. A gente está considerando agora uma soma infinita quando x é igual a 1. E a gente viu que esse erro cometido pela aproximação fica cada vez menor. E que erro é esse? O erro cometido pela aproximação dessa função por esse polinômio. Então, quando x é igual a 1, à medida que o grau n vai para infinito, o que essas estimativas sugerem é que esse erro fica cada vez menor. Ou seja, o polinômio de Maclaurin fica cada vez mais próximo da função original. Então, esse polinômio de Maclaurin, quando x é igual a 1, converge para essa função, quando x é igual a 1, porque nesse caso a gente teria a série convergindo para o número de Euler E. Seria inclusive uma equação bem interessante, né? Que essa soma infinita é igual ao número de Euler E. E a gente vai se dedicar agora na nossa disciplina a essas questões. Então, primeiro a gente vai definir o que são essas somas infinitas, vão ser as séries de Taylor e de Maclaurin. São exatamente os polinômios de Taylor e Maclaurin, mas agora com o grau no limite indo para infinito. E a seguir a gente vai pensar na convergência dessas séries, como nessa nossa discussão aqui. Bem, então a gente tem aqui na definição 8.2.1 a definição de série de Taylor. Então o que acontece? A gente tem a mesma definição anterior de polinômios de Taylor, mas agora a gente fez o limite quando n, o grau do polinômio, vai para infinito. Então a gente vai ter infinitos termos aqui nessa soma, o que vai envolver infinitas derivadas dessa função f em questão. Por exemplo, y igual ao exponencial de x no nosso exemplo anterior. Então, para isso funcionar, a gente vai precisar de uma função infinitamente diferenciável. No ponto em questão, aqui x é igual a x0 qualquer. E a definição é a mesma do que anteriormente, só que aqui a gente tem
infinitos termos na soma, mas os coeficientes aqui são os mesmos. E aqui embaixo a gente tem a especialização dessa definição para séries de Maclaurin. Então, qual é a diferença? Séries de Taylor estão centradas em um ponto x0 qualquer, séries de Maclaurin estão centradas sempre em x é igual a zero. Mas a ideia é a mesma, a gente vai precisar de uma função infinitamente diferenciável no ponto em questão, que é o x é igual a zero, e a definição é a mesma. Aqui a gente tem potências de x, são infinitos termos na sequência, certo? Infinitos termos na série, e os coeficientes são os mesmos que nós tínhamos obtido anteriormente para os polinômios de Maclaurin. A diferença agora é que a gente está considerando uma soma infinita. Então, completando aqui o nosso quadro, né, ficou faltando. Em outras palavras, a série de Maclaurin é a série de Taylor de uma função em torno de um ponto bem específico, que é o x é igual a zero. Então, em um primeiro momento, o que a gente vai querer fazer? Dado uma função f de x como 1 sobre 1 menos x, a gente vai querer encontrar qual é a série de Maclaurin dessa função, ou a série de Taylor. Só que isso a gente vai fazer exatamente da mesma maneira que nós fizemos anteriormente. A gente vai usar a definição dada, no caso de série de Maclaurin essa aqui. A gente vai precisar encontrar um padrão, uma expressão para esse termo geral, da derivada de ordem k dessa função no ponto x é igual a zero, e vai substituir essa expressão aqui, como nós fizemos anteriormente em uma das nossas videoaulas, em que nós obtivemos o polinômio de Maclaurin dessa função. E aqui, para obter a série de Maclaurin, a gente vai seguir o mesmo procedimento, só que sabendo que, no caso de séries, a gente está trabalhando com uma soma infinita. Bem, então façam a leitura das notas de aula dessa sessão, vejam os exemplos, tentem resolvê-los, e logo a seguir, nas próximas videoaulas e nas próximas sessões de notas de aula, a gente vai investigar a convergência dessas séries.